Rádio Filhos da Escola. Histórias de vida. Cumpriu 39 anos ao serviço dos fuzileiros portugueses, para onde entrou como voluntário aos 16 anos, cumprindo assim o grande sonho da sua vida. Seu nome, José Talhadas. Passou pelo serviço diplomático na Embaixada Portuguesa em Brasília. Fez 2 comissões em Angola. A última foi quando Portugal arriou a sua bandeira e entregou aquela antiga província ultramarina. Na Guiné, outras 2. E seria aí que, então, Grumete viveu os mais violentos momentos de guerra, precisamente aqueles para os quais os fuzileiros são preparados. Estava integrado no DEF-12, os Jacarés, que o comandante Mendes Fernandes formara aqui em Lisboa. Era um grupo de homens experientes, alguns na altura já condecorados, entre os quais oficiais, sargentos e praças, aos quais mais tarde se juntariam outros elementos, ficando o destacamento completo. Sediados em Cantoré, coração da zona conflituosa, uma operação de patrulhamento capturou 2 elementos e, por eles, se ficou a saber que a famigerada base de Cumbamore do PAIGC fora reativada. Na posse de tal informação, Alpuim Galvão põe em marcha a Operação Catanada. Essa Operação Catanada desenvolve-se pela seguinte situação. Antes tínhamos, numa operação de reconhecimento, tínhamos capturado 2 elementos do PAIGC que informaram o comando operacional do setor 3 que Cumbamore encontrava-se novamente reativada à base de Cumbamore. E por isso o comandante do CAOP destinou a que unidades de fuzileiros iniciassem ou realizassem essa operação com o título de Catanada. Calhou o meio de destacamento, da FE12, estávamos já há muito pouco tempo na Guiné, iniciámos a operação propriamente dita com um transporte de viaturas do Exército que nos levou, ou que nos transportou até próprio da fronteira entre a Guiné e o Senegal. Era o ano de 1970, estava-se a 3 de abril. No caminho deixaram um reforço do Exército para, se necessário, lhes dar apoio de fogo. Montado o perímetro de segurança, cerca de 10 km percorridos, Talhadas, com mais 5 elementos, avançam pela orla de um palmeiral rasteiro. Nesse dia 3 de abril, entramos no território senegalês, iniciámos a progressão com muito cuidado, portanto, tendo atenção a todos os pormenores e setores de tiro e observação, passando por 2 postos de vigilância ou de sentinela do PAIGC, o que naturalmente achámos muito estranho não estarem guarnecidos. Um deles até tinha um colhete de munições e, igualmente, um capacete. Continuámos a progressão. Quando chegarmos a um local que era uma zona de palmeiral envolvente de uma bolanha, o nosso comandante de destacamento, Mendes Fernandes, mandou fazer um alto, chamou os sargentos, neste caso, os sargentos de secção, à frente, e depois dessa reunião determinaram que 2 esquadras ou 2 equipas realizassem um reconhecimento a essa zona, porque tudo nos indicava, e aliás o guia que ia connosco, que estávamos na zona da base de Cumbamore. Nessa altura eu sou destacado com a minha equipa e quando
a cerca de 10, 20 metros, depois de iniciarmos a marcha, eu me apercebi de um cheiro forte, um forte cheiro a queimada, a madeira queimada. Entrei dentro do palmeiral e comecei então a visionar uma fogueira. Essa fogueira, quando me fui aproximando com muito cuidado, reparei que estavam 2 a 3, eu não posso definir bem se eram 2, se eram 3 crianças, mas que estavam junto a essa fogueira. Aproximei-me ainda com mais cuidado, porque era o primeiro homem, levando comigo o grande MG42 do nosso destacamento, poderíamos bem capturar os miúdos, ou seja, as crianças. Mas fui detectado por elas. Quando me detectaram, fugiram. Eu ainda fui atrás deles, gritando, inho para, para eles pararem. Acontece que eles, portanto, muito mais rápidos, não os consegui apanhar. Uma vez detectados pelas crianças que fugiram, Talhadas e o grupo têm a sensação absoluta de que estariam perto da famigerada base, e isso veio a confirmar-se pelo aparecimento de 2 elementos inimigos. Entretanto, no meu lado esquerdo, conforme a minha direção que levava, aparecem 2 homens do PAGC. Porque depois estive a ver, sei que eram do PSGC, de verde oliva, fardados de verde oliva, e a reação em combate é carregar o gatilho, e tivemos a possibilidade, infelizmente para ele, de termos atingido os 2, um deles gravemente, aliás ficou na altura lá, morto, e o outro ainda se tentou esconder, mas eu segui-o e consegui detectá-lo. Nessa altura pedi ao meu camarada para o colocar às costas, e trouxe às costas um rapazinho aí dos seus 19 anos, bastante mais alto que eu, e quando o transportei para o levar ao destacamento onde estava a minha unidade, ele sentia, muito provavelmente sentia muitas dores, que gritava. Fui tentando esquecer-me, portanto, de quem é que levava às costas, e quando cheguei ao destacamento, encostei-o a uma árvore e, junto ao comandante, e lá ficou. Foi nessa altura que me passou a mão por o rosto e disse-me obrigado, Branco. Essas são palavras que eu nunca mais esquecerei, estas ditas por ele. A verdade é que o barulho dos disparos alerta os homens do PAIGC, que abrem fogo, atacam, procuram o cerco e romper as defesas. E é então que um grupo mais experiente e destemido avança para o meio da força inimiga e trava um combate violento, quase de corpo a corpo. Com esta situação instalada, o destacamento parte-se, e Talhadas e mais 7 companheiros ficam isolados, por um lado sob o ataque do PAIGC e por outro bloqueados pelo fogo da mata que ardia. Foi isso que aconteceu. Depois de ter colocado o rapaz junto, encostado à árvore, e o enfermeiro começar a dar os primeiros corres, fui fazer parte da zona da minha secção que defendia, o perímetro, que estávamos formados em perímetro, em defesa, e quando aí cheguei, isto é um tiroteio, foi uma coisa... Bom, eu fiquei abismado, porque já com a minha experiência de 2 comissões, e desculpa este termo que aplica abismado, mas fiquei surpreendido como é que tinham que estar forçosamente muitos homens na defesa da base, o que era de admirar, porque esta base só uma vez tinha sido atingida por um pelotão do exército, que mesmo assim não entrou dentro dela. Connosco aconteceu isso, mas estávamos com certeza junto à base já, o fogo era intenso, reações que existiram de alguns para tentar abrir uma brecha dentro dos atacantes, e um dos quais fui eu, que me dirigi para lá e consegui, debaixo de fogo, eu mais o grupo me acompanhou, entramos por uma brecha que fizemos dentro das defesas do PSGC. Tirei que não posso imaginar, porque é muito difícil, quanto tempo é que mantivemos este tiroteio, mas o que é verídico é que mais tarde vim a consultar, mais à frente falarei sobre esta situação, de que o fogo que nós fizemos para partir o retor da metralhadora da MG42, partiu o retor de gás devido ao aquecimento de fogo de tiro que fez.
Estavam dentro do Senegal e esta situação de vida ou de morte só terminaria quando a tal força do exército que ficara para trás recebeu ordem para fazer fogo de apoio. Dez dias depois, Alpuin Galvão entendeu ser preciso tomar e destruir aquela base e executa agora a Operação Coxa. Estava-se a 12 de abril. Saíram a coberta da noite e pelas 5 e tal da manhã estavam na posição pretendida. Aproximámos a base, o comandante, com as informações que tinha e com o que se tinha passado anteriormente na operação passada, quando chegámos junto a esse tal Palmeiral, detectaram um sentinela e eliminaram pelo disparo de uma granada lançada por G3, uma ALG, que no seu arrebentamento feriu esse elemento, portanto eliminou, e fizemos imediatamente o avanço para a base. Foi aí que, ao entrarmos na base, os elementos do PAGC retiraram em fuga, deixaram lá 1 ou 2 mortos e nós tomámos a base. Ao tomar a base, ocupámos a defesa que supostamente o PAGC teria nessa base, escolhendo bons abrigos, boas árvores para nos abrigarmos em caso de confrontação, e enviámos equipas de reconhecimento. Foi nessa altura que o Galante Guerra, um marinheiro também com muita experiência do meu destacamento, descobriu uma arma e, através daí, ele reparou que havia um depósito de armamento subterrâneo. A partir desse momento, o Galante de Guerra informou o Serafim Lobato, o tenente do destacamento, outro grande guerrilheiro, que tomou logo as providências de começarmos a escavar toda aquela zona e a encontrar outros depósitos seguidos. E nesses depósitos tínhamos muito material soviético, na época, material de guerra e também material de saúde, muitos aparelhos, um desconforme de injeções, de medicamentos, etc. Depois a ocupação da base, enquanto chamámos a aviação, o comandante Mendes Fernandes faz o contacto com o comandante Alpuin Galvão, que estava nessa altura em Begé, no COP3, é enviado helicópteros que vão fazer a recuperação de todo o armamento que nós tínhamos capturado. Não foi só 10 toneladas de armamento, como nós trouxemos depois, os helicópteros trouxeram para Gantoré, mas foi ainda mais material que lá ficou também. Demorou várias horas, mas a importante base inimiga de Tumbamore estava tomada. Só restava destruí-la por completo. Agora era trabalho para a aviação. Pela primeira vez há uma força portuguesa que ocupa a base de Gantoré, porque até aí, a não ser aquele pelotão do exército que eu falei há pouco, nenhuma força o tinha ocupado. E mesmo depois dessa ocupação, até aos anos 75, foi tentado por umas forças especiais, com os comandos, e não conseguiram tomar a base. Essa era uma base logística e de armamento, e era uma base que servia para que os elementos do PAGC se introduzissem no nosso território e que ocupassem algumas zonas e que nos causassem grandes problemas, principalmente a todos os quartéis do Exército que se encontravam entre Barro e Brufa. Voltando novamente à operação em si, mantivemos as defesas com o apoio da Força Aérea, que eu já falei nos helicópteros, depois o helicóptero-canhão, o helicanhão, que muitas vezes nos sobrevoou, e também 2 aviões de turbo-hélice, que eram os T6, e de 2 Fiat, 2 caças a jato, que tinham o nome de G, o título de G93, ou G98, que nos deram proteção, passavam por dentro do território senegalês, bombardeavam e retiravam-se rapidamente, porque estávamos em território estrangeiro e não podíamos dar a nossa presença, como os portugueses estarem a invadir outro país em si. A base, nessa altura, quando chegou à tarde, ao pôr do sol, já não tínhamos possibilidade de continuar a manter a base, foi-nos dada a ordem
para abandonar a base. Antes de abandonar, reventámos, portanto, colocámos explosivos nesses depósitos, alguns depósitos de armamento, fizemos explodi-los e depois da nossa saída da base, a Força Aérea acabou por neutralizar completamente a base de Combamore. Este foi um êxito para as forças portuguesas, foi um alívio para todas as forças do Exército e foi uma honra para mim, Talhadas, Sargento-Mor na altura marinheiro, ter feito parte de uma operação que não é muito conhecida, infelizmente, mas é uma operação que eu posso colocá-la ao nível da Operação Mar Verde ou de outras operações de realce que temos passámos pelo tramado. José Talhadas, agora reformado, é hoje Sargento-Mor, mas envolvidos todos estes anos e pelo calor do seu relato, sabe-se, porque se nota, que foram momentos vividos que o marcaram, que ainda hoje o perseguem e o colocam a cada momento naquele palco de guerra. Foram operações levadas a cabo em território senegalês e que por essa razão não foram divulgadas como deveriam ter sido para a honra dos fuzileiros e das demais forças que nelas intervieram, como também não foi divulgada a Operação Sanô. Tal como hoje, neste depoimento, José Talhadas sempre recordará o seu DF-12 e esse passado militar, onde os seus homens se cobriram de glória porque ultrapassaram todos os limites da bravura e do sucesso quando em combate. Estas e outras memórias escreveu-as no seu livro Memórias de um Guerreiro Colonial, que vai já na 3ª edição. Porque fuzileiro uma vez, fuzileiro para sempre, José Talhadas defende tanto a sua classe que nem sequer admite ouvir dizer mal de um camarada. E as palavras são suas. É uma honra ser-se fuzileiro. Quando eu digo com muito gosto, e é aquilo que eu sinto ser uma honra ser fuzileiro, eu penso que hoje, nos dias de hoje, também todos os fuzileiros têm a honra em ser fuzileiros. Não só porque neste momento estão em vários pontos do mundo, principalmente da África, em apoio a outros países, em apoio à União Europeia e estão a desenvolver missões extraordinárias. Os fuzileiros, e voltando aos fuzileiros da minha época, porque é que eu digo que é uma honra, porque nós nessa época éramos aqueles homens que íamos para lá, que não tínhamos contacto, honrar contacto com as famílias, a não ser por carta ou orograma, e então nós criámos aquele espírito de corpo, aquele espírito de união, em que era todos por um e um por todos. Basta dizer que eu tinha confiança no meu irmão que ia à frente, no meu irmão que ia à minha retaguarda, e quando era necessário, ao meu irmão que ia no lado direito ou ao lado esquerdo. Portanto, isto motivou a que essa experiência, essa acumulação de experiência, essa acumulação de missões, de comissões sucessivas, como foi o meu caso, de termos êxito em todo o percurso da guerra em África. E, para mim, continuo a dizer, não há heróis neste caso. Heróis foram aqueles que tombaram em defesa da pátria. Esses é que são os heróis. Os outros tiveram plenamente opção condecorados, como é o meu caso, ou outros camaradas meus, estavam no dia D e na hora H, onde se realizou essa operação, houve esse contato, esse combate com o inimigo. Agora, os heróis, sim. Esses heróis são os heróis da pátria, são aqueles que lá ficaram dando a vida pelo país. Embora que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitos de nós tenham um esquecimento, porque assim foram obrigados, colocaram uma nuvem sobre tudo aquilo que nós realizámos. Estes homens realizámos em grandes deficiências, com poucas condições, mas que honraram ao pátria. Isto é ser fuzileiro, é ser marinheiro, porque quando eu me refiro a um fuzileiro, refiro-me a um marinheiro. Eu sei que estão em vários lados do mundo e que vão com certeza sentir e conhecem aquilo que eu estou a falar, que é com o coração, que é com aquilo que aconteceu e que é honra. Temos honra em sermos marinheiros ou fuzileiros. São nós.
porque não só os fuzileiros, porque a Marinha também fez um percurso extraordinário com as suas lanchas, junto a nós, no Rio Cacheu, no Rio Zai, foram fundadas algumas lanchas, alguns homens morreram, por isso que eu digo, é toda a Marinha de Guerra.